O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje, por vontade do Santo Padre São João Paulo II, hoje nós celebramos o Domingo da Divina Misericórdia. Um dia para meditarmos sobre o lugar da misericórdia de Deus na nossa vida. Sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Sem a misericórdia do Senhor, nós não passamos de pó. Mas com a sua misericórdia, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da eternidade feliz, junto a Ele no céu. A palavra misericórdia, nós sabemos, ela é formada por duas outras palavras latinas. A primeira, miser, que significa pobre, que significa miserável, que significa alguém que falta alguma coisa na sua vida. E a segunda palavra, cordis, coração. A misericórdia, ela é a junção da nossa pobreza com o coração de Deus. A misericórdia acontece sempre
quando nós nos consideramos miseráveis, porém encontramos no coração aberto de Cristo um lugar para a nossa vida. Encontramos no coração aberto de Cristo a água e o sangue que nos redime, que nos dá vida nova. É interessante, amados irmãos, que a liturgia da palavra de hoje nos fala de 2 lugares onde nós podemos encontrar a misericórdia divina. No Evangelho, no dia da ressurreição de Cristo, Jesus, no final do dia, se aproxima dos apóstolos, sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. A quem vocês, apóstolos, perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E a quem vocês, apóstolos, não perdoarem os pecados, eles não serão perdoados. Eles continuarão com a pessoa que pecou. Aqui está o primeiro lugar onde nós encontramos a misericórdia. É no sacramento da confissão. Amados irmãos, quantas vezes nós temos devoção à Divina Misericórdia? Quantas vezes nós temos o quadro da Divina Misericórdia em nossa casa, que foi um pedido que Jesus mesmo dirigiu a Santa Faustina Kowalska, uma polonesa do século passado. Quantas vezes nós rezamos o terço 3h da tarde? Porém, quantas vezes nós fugimos da confissão? Fugimos da confissão, às vezes porque temos vergonha dos nossos pecados. Fugimos da confissão, às vezes, porque somos soberbos e temos orgulho de dizer a Deus e ao sacerdote: pequei contra o céu, pequei contra o meu irmão, não mereço ser chamado filho de Deus. Isso quer dizer que o verdadeiro devoto da Divina Misericórdia, o primeiro gesto que ele deve ter é o confessionário, é procurar a confissão. E aí sim, os outros elementos desta tão bonita devoção tomam um novo brilho, ganham um novo valor. Quem busca primeiro a confissão e reza o terço da misericórdia, e lê o diário da irmã Faustina, e tem o quadro da Divina Misericórdia em casa, esse vive de modo completo a espiritualidade da Divina Misericórdia. Quem, pelo contrário, faz todos esses gestos, mas foge da confissão, ainda está a caminho de se tornar um devoto da Divina Misericórdia. Ainda está na superfície, ainda não deixou-se tocar pela misericórdia divina. O primeiro lugar da misericórdia divina é o confessionário. Mas na segunda leitura que nós ouvimos hoje, e na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o outro lugar da misericórdia divina, que é ser misericórdia na vida do outro, que é o irmão. O irmão é para nós um lugar onde eu posso viver a divina misericórdia, perdoando o irmão, mas sobretudo sendo misericórdia de Deus para o irmão. Ouvimos na primeira leitura que os que acreditavam em Jesus era uma multidão, porém, mesmo sendo uma multidão, diz o escritor sagrado, tinha um só coração e uma só alma, e ninguém passava necessidade no meio deles, porque todos eram atentos às necessidades uns dos outros. Amados irmãos,
se os Atos dos Apóstolos fossem escritos hoje na paróquia de São José Operário, será que São Lucas poderia escrever a mesma coisa? Será que São Lucas poderia dizer: os fiéis da paróquia de São José Operário são um só coração e uma só alma? Será que São Lucas poderia escrever: os fiéis da paróquia de São José Operário, eles não deixam que ninguém passe necessidade, porque eles colocam à disposição do outro o dom que Deus deu a eles? Certamente São Lucas não poderia escrever. Porém, fica para nós o desejo de querer viver o Evangelho, a palavra de Deus, plenamente. E enquanto um irmão nosso estiver em necessidade, o Evangelho ainda não foi completamente vivido por nós. Amados irmãos, queridas irmãs, a divina misericórdia é um raio do amor de Deus que toca em cada um de nós, porém, cada um de nós precisa ser um espelho luminoso, capaz de refletir no irmão a divina misericórdia, que por primeiro recebeu. Não podemos somente receber a divina misericórdia e guardá-la para nós. Devemos espelhá-la, devemos refleti-la nos irmãos e nas irmãs. E para concluir, gostaria de comentar apenas 2 aspectos a mais do Santo Evangelho sobre São Tomé. O primeiro é o motivo pelo qual Tomé não se encontrou com Jesus ressuscitado. Os apóstolos estão reunidos no cenáculo, Jesus aparece, mas Tomé não se encontra com o ressuscitado. E São João dá o motivo. E São João explica por que Tomé não se encontrou com Jesus. Diz São João: mas Tomé não viu o Senhor, porque ele não estava com os apóstolos. Sempre que nós saímos da unidade da fé, sempre que nós nos afastamos da igreja, nós deixamos de nos encontrar com o ressuscitado. Padre, eu rezo na minha casa. Muito bem, sua casa precisa ser um lugar de oração, mas a sua casa não substitui o encontro dos irmãos com Deus. Quantas vezes, perdendo a missa dominical, nós perdemos o encontro com o ressuscitado. Assim como Tomé, que naquele primeiro domingo da ressurreição, não pôde se encontrar com o ressuscitado, não escutou Jesus dizendo: paz para ti, não escutou Jesus soprando sobre ele o Espírito Santo e dizendo: recebei o Espírito Santo. Exatamente porque não estava com a comunidade dos apóstolos. A mesmíssima coisa acontece comigo e com vocês, quando nós não estamos na unidade da fé. Por isso Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Para se encontrar com Cristo, não pode existir, em hipótese alguma, o individualismo, porque Jesus se dá a conhecer e se apresenta quando, em primeiro lugar, nós nos reconhecemos como irmãos. E a segunda coisa que eu gostaria de que meditássemos sobre São Tomé é que nós devemos ser muito agradecidos a São Tomé. Como foi bom a dúvida de São Tomé, porque somente porque Tomé duvidou de Jesus,
Jesus disse uma grande palavra para todos nós. Jesus teceu o maior elogio que nós poderíamos receber. Tomé disse que só acreditaria se tocasse nas chagas de Jesus. Então, quando Jesus, 8 dias depois, se apresenta e Tomé está, e por isso esse evangelho é lido hoje, porque hoje é 8 dias depois do domingo de Páscoa. Quando Jesus se apresenta, Jesus diz: Tomé, você acreditou porque você me viu. Feliz será aquele que irá acreditar em mim sem ter visto. Essa é a razão da nossa felicidade. Nós somos felizes porque nós acreditamos em Jesus sem o termos visto. Nós não vemos os pés de Cristo, mas nós vemos as pegadas de Jesus que Ele deixou na nossa história. E porque vemos essas pegadas, nós acreditamos nele. Quais são essas pegadas? É a sua palavra, é o seu sacramento, é a sua maneira de nos salvar diariamente. Então, amados irmãos, nos momentos tristes da vida, nos lembremos que Jesus disse que nós somos felizes, bem-aventurados, felizes porque nós acreditamos nele, mesmo sem nós o termos visto. E que Maria, Mãe de Misericórdia, nos ajude a experimentar diariamente a misericórdia de Deus, também através de suas mãos maternas e liberais, das quais chegam até nós torrentes de graças que nos fazem alcançar o céu. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,